Bem, hoje se inicia, como a gente vinha falando, os nossos dois cultos, Nós estaremos aqui nesse momento cultuando o Senhor e às 18 horas novamente estaremos aqui para as pessoas que não puderam vir de manhã possam vir à noite, queridos? E por favor, divulguem os trabalhos da igreja, fale do Senhor, fale do compromisso que a gente tem, de pregar a palavra, de ensinar, de instruir, porque esse é o propósito do culto, entender qual é o querer de Deus. Então vamos lá, 2 João, capítulo de número 9. 2 João, capítulo de número 9. Lá, não é o Evangelho, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de Judas, na verdade. 2 João, capítulo de número. Capítulo não, porque só tem. Versículo de número 9 em diante. A gente tem sempre essa história de capítulo e versículo, mas as cartas nós vamos ler só o verso 9 e 10, que diz assim: todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanecer, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faça-lhe cúmplice das suas obras más, ou das más obras. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, nos dá entendimento da tua palavra, que possamos sair daqui instruídos à luz da verdade, que a palavra pregada esteja em acordo com o teu querer, com as santas escrituras, tanto as interpretações quanto a pregação em si. Que essa palavra, Senhor amado, encontre lugar, espaço na mente e no coração daqueles que ouvem e que traga transformação para nós. É o
foi falado, quando Satanás engana Eva, ele muda. Uma palavra que ele muda, já muda tudo. Uma forma de enganar é introduzir uma palavra, uma atitude, e dizer que está tudo certo, que está tudo bem, que é assim mesmo. E lamentavelmente a gente tem visto e ouvido, são muitas heresias, né, que têm penetrado na igreja, com o intuito de está tudo certo, está tudo bem, né? Que importa? O importante é que está atraindo multidões, e se a gente mesmo não vigiar, a gente acaba entrando nessa também. Mas e depois? E como será quando o Senhor vier julgar, separar, abençoar, né, com as bênçãos que Ele mesmo tem prometido? Então nós precisamos entender e nos perguntar primeiro: o que é doutrina? Porque a doutrina parece ser uma coisa tão pesada, né? Regras e mais regras. E imagine se não tivesse regras no mundo, como seria? Imagine se não tivéssemos os semáforos para dizer pode ir, pare ou cuidado, atenção, né? Como seria? Imagine se cada um fizesse o que achasse por bem fazer. Você já parou para pensar nisso? Seria um caos, né? E na igreja, na palavra de Deus, não é diferente. Não é diferente. A gente precisa ficar atento a isso, né? Porque as doutrinas são as verdades fundamentadas das Escrituras. A doutrina, ela tem que estar fundamentada pela palavra de Deus. Ela precisa estar embasada em textos de obras bíblicas escritas como regra de fé do cristianismo. Porque não adianta eu impor algo que seja antibíblico. Por exemplo, Paulo, instruindo a Tito 1:9, não precisa abrir não, eu vou só ler aqui. Eu acho que vai aparecer aí, né? Deixa claro que além das mencionadas, das regras, das doutrinas já mencionadas nos versículos anteriores, diz assim: apegando-te à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. É alguém chegando para você dizendo: olha, é assim, quando a palavra de Deus, na verdade, está dizendo outra coisa. E como eu digo, quando se muda algo, o hífen, quando se muda uma vírgula, quando se muda um ponto, acaba causando transtornos e ordenanças que são antibíblicas. E obviamente, querido, que essa palavra que Paulo está instruindo a Tito, ele está dizendo para Tito se apegar realmente à palavra, ser fiel, ter uma conduta exatamente conforme a palavra de Deus ordena, para que no momento em que ele for exortar ou ensinar alguém, ele não venha a ser descredibilizado. Quem é você?
faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E o inimigo, ele dá a espreita, até dentro da nossa casa, quando achamos que aqui ninguém me vê, aqui ninguém sabe. E eu sempre costumo dizer, instruir, quando eu instruo alguém, essa questão de amizade. Veja o que é a amizade. A amizade, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Porém, quando o teu amigo se tornar, por algum motivo, seu inimigo, tudo que você confidenciou a ele virá à tona. Por quê? Porque é uma forma de escape, é uma ferramenta que ele vai usar contra você para calar a tua boca. Ó, não descobre os meus erros e eu não vou descobrir os seus. Você está me chamando a atenção, mas você mesmo, eu já passei por isso. E eu acredito que muita gente já passou por isso. Às vezes até pode ser algo mal interpretado, mas você vê como é fato que se usa isso, né, contra a própria pessoa. Algo que eu confidenciei para o meu melhor amigo, e por conta de uma situação qualquer, uma desavença, que talvez para mim, eu vou usar eu como, que para mim, a gente só discutiu, a gente só falou, não precisava chegar a tanto. Mas a pessoa que passou por aquilo, talvez ela não entenda como eu. E ela vai achar aquilo grave a ponto de tacar na minha cara ou espalhar algo que eu tenha feito. A igreja está entendendo? Então a gente precisa tomar cuidado, porque é isso que Paulo está dizendo para Tito. Em toda sua vida, em toda sua trajetória, em todo convívio, ele precisa vigiar. É a pessoa que, por exemplo, quer ser um cristão, a palavra até usa a respeito, fala a respeito muito de obreiro, né? Marido de uma só mulher, hospitaleiro, não dada vinho, não maldizente, não. Você que quer fazer parte do povo de Deus, principalmente você que tem uma autoridade, e acredite, você também tem uma autoridade, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua casa, porque eu vejo que as pessoas, amados, não são crentes na sua casa, elas são crentes na igreja. Na igreja, puxa, eu não posso isso, eu não posso aquilo, mas e na sua casa? Você precisa respeitar isso também. Nós precisamos também ser assim. A tua esposa, o teu filho, o teu vizinho, ele precisa te enxergar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus. Então, além das regras que Paulo está falando para Tito, eu vou até ler lá um pouquinho, não queria ler não, mas eu vou ler essa parte de quando ele fala para Tito, quando ele diz assim, Paulo falando para Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros,
conforme te prescrevi. Alguém que seja. Aí ele vem um monte de regra, né? Um monte de doutrinas bíblicas que são exigidas para que eu possa receber o meu galardão, ou pelo menos o meu galardão seja completo, porque senão, não sei como será lá na eternidade, talvez eu diga, poxa, mas eu era o presidente daquele ministério, e por que o Flávio recebeu mais do que eu? O próprio pastor falou aqui, né? Quando ele falou da oferta, das coisas que nós falamos para ele. Por que, Senhor? Se eu sou dizimista, eu sou ofertante, se eu faço, e por quê? Você vê como a gente é pego. Você fala, mas aquilo lá estava lá no Velho Testamento. Sim, mas você está tendo a mesma atitude hoje. Então a regra é para todos, porque Deus não muda. A Bíblia não pode ser rasgada. Eu não posso obedecer uma parte dela, eu tenho que obedecer ela por completo. Então agora Paulo está aqui, amado, instruindo, dizendo, olha, porque presbitério, eu posso ser presbítero na minha casa? Deve. Eu posso ser pastor na minha casa? Deve. Você tem um rebanho para pastorear, para instruir. Então essa regra não serve só dentro da igreja, porque ele diz assim: marido de uma só esposa que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, ou um animal, né? Vou logo falar, a palavra é clara, né? Porque irracional é um animal, né? Então você não pode ser como um animal, né? Irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. E foi sem querer. Não foi sem querer, você precisa se dominar, apegando-te à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Mas eu acho. Não tem acho, a Bíblia diz assim. Mas o que tem? O que tem isso? Só porque eu falei? Mas a Bíblia diz que é assim. Então, mas quando eu vou exortar alguém, eu tenho que olhar para mim mesmo. Espera aí, eu não posso esperar que os outros façam aquilo que eu não faço. Eu não posso, é aquilo que o próprio Cristo diz, né? Na sua palavra, acho que no Sermão do Monte, né? Você quer tirar o cisco do olho do irmão quando tem uma trave no seu. Engoles o mosquito e arrotas um camelo. Então a gente precisa, amados, tomar cuidado. Para quê? Para que não só nós venhamos enganar, como ser enganados também. Por isso eu preciso muito entender a palavra de Deus. João, ele traz 3 informações fundamentais que os cristãos precisam observar rigorosamente para não correr o risco de, primeiro, ser salvo e não receber o galardão completo de reinar com Cristo. Eu já preguei sobre isso, a respeito de salvação e reino, né? Isso talvez seja assunto para a escola bíblica, né? Não para um culto, mas enfim, o
pessoa ser salva é uma coisa, reinar com Cristo é outra. E eu sei que não é algo fácil de entender. Como assim, pastor? Se já está salvo, já vai reinar. Não, não é assim. Por isso que a Bíblia diz: examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras. Só para você entender. Só para você entender. Ser salvo, eu não tenho que fazer nada. O Senhor não me exige nada. A salvação é gratuita. Amém? Amém. Mas o receber galardão vai depender das minhas obras, das minhas atitudes. Parece complicado, mas quando você examina as Escrituras a fundo, você consegue entender. E é uma coisa que a gente tem incentivado aqui: leia, estude, né? A gente tem incentivado a você fazer isso. A salvação não exige nada, é de graça. Então, eu aceitei a Cristo e vou ser salvo. Agora eu vou ficar em casa descansando. Agora eu vou deitar no meu sofá, ligar Netflix e beleza, já estou salvo. Ótimo. Legal. Essa é a salvação. Mas os galardões, que a Bíblia não define exatamente, é outra coisa. É outra coisa. Precisa arrumar uma revista que traga essa, né? Não dá para explicar tanto, mas eu acho que já ficou claro aqui, né? Já ficou claro. A salvação não exige ação, né? Mas o reino sim. O reino sim. Porque se você pegar a parábola dos talentos, você vai ver que o Senhor dividiu, aí esse deu tanto, aquele deu tanto e aquele deu tanto. E por que é essa diferença? Por que não igualou a todo mundo? Porque uns faz mais do que os outros. Por isso é importante você estar fazendo, estar se dispondo, estar trabalhando para o reino de Deus, para que naquele dia, quando o Senhor, amado, for separar, dar os talentos, ou os talentos não, dar os galardões, você vai receber galardão, ó. Eu preciso saber, pastor, o que é o galardão? Não precisa saber. Mas uma coisa eu sei: quanto mais obras você tiver, mais você vai ser recompensado. Isso é fato. E quando eu falo de obras, não é só o fazer, é o obedecer também, é a santidade, é o amor, né? Paulo fala isso: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ainda se eu não tiver amor, se eu não tiver amor. Então a Bíblia fala muito a respeito disso. Então, o primeiro, ser salvo, não é receber galardão completo, que é o reinar com Cristo. Eu sou salvo, mas eu não recebi o galardão completo, e eu quero galardão completo pelas obras que eu faço. Segundo, perder a salvação por seguir falsos ensinos. Mas o meu pastor falou. Sim, mas o teu pastor também vai ser julgado. Sim ou não?
Porque não é só ensinar. É por isso que eu falo, não é só ser crente aqui na igreja, é ser crente em todo lugar. Acredite, querido, principalmente na tua casa. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Glória a Deus. Os teus olhos são olhos do Senhor, os meus olhos são os olhos de Deus. O ímpio é os olhos de Deus, e os olhos de Satanás também. Porque você já ouviu que naquele dia passará, não tem como você negar que não fez isso ou aquilo, porque a tua vida passará como um filme. E a desobediência à palavra, a aplicação da palavra, trará sobre a tua vida naquele dia prejuízo. Pô, poderia ter ganhado 10, eu só estou levando 2. Abre a tua Bíblia lá em 1 João. Agora primeira, né? João, capítulo de número 2, verso de número 18. Diz assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido convosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ora, você está pregando a verdade, você está falando a verdade, está sendo minucioso na palavra, e as pessoas querem ir para o mundo, não querem se converter de fato, não querem obedecer a palavra de Deus. Então esse é o anticristo, é não concordar com Cristo, não concordar com as sãs doutrinas, com os ensinamentos. Eu não acho que é bem assim, mas é assim, a Bíblia não está dizendo. É aquilo que a gente já ouviu aqui, né? Que o peixe engoliu Jonas. E se Jonas não, como é que é? Se Jonas tivesse engolido a baleia, se a Bíblia afirmasse que foi isso, ele foi, acabou. Veja quantas pessoas tentam provar que a Bíblia não é verdadeira, e ninguém consegue. Glória a Deus. Aleluia. Quantos tentam provar que Gênesis, por exemplo, é um conto de fada, e ninguém consegue. Arqueologia, os estudiosos comprovam a veracidade de todos os eventos. Por isso é o livro mais lido no mundo, comprado no mundo, mais vendido no mundo. Aleluia. Então, os anticristos não é só aqueles que não aceitam Jesus, mas os que não aceitam também as suas palavras e doutrinas, sem ter uma base bíblica para refutar. Eu não concordo. Por que você não concorda? Vamos lá, biblicamente falando. É que eu acho, e nós não vivemos de achismo. O que nós pregamos, precisamos ter uma base bíblica, uma regra, uma doutrina para ser seguida. Você entende, igreja? E os que não fazem isso são anticristos. Eu não concordo. Bem, você não está concordando com as escrituras, porque não adianta eu refutar, por exemplo, uma pregação, uma palavra, e não ter uma base para isso. Volto a falar de Jonas. Mas eu não concordo, mas
Como é que é o nome dele? Eu nem sei. Eu gosto daquilo. Porque o cara fica tentando achar os recursos, ou fazendo perguntas, né, para ter os recursos de que aquilo que o professor disse está correto ou não. E inventa um monte de situação. Aleluia. Então, se você não concorda, por exemplo, com o ensinamento da Bíblia, beleza, você não é obrigado a concordar, ao contrário. A Bíblia diz que nós devemos fazer como a igreja lá de... esqueci o nome. Alguém lembra aí? Que pegava a Bíblia, né? Os irmãos lá, como é que é, pastor? Os bereanos. Deixa eu ver o que esse cara está pregando. Deixa eu ver se tem base bíblica. Eles estavam certos. Você estará certo se você fizer isso. Aleluia. E o legal da célula é exatamente isso. Aí eu não concordei com o que o pastor falou, sabe? Porque foi assim. Bom, beleza, qual é a base bíblica que você tem para refutar? Assim os ímpios também vão perguntar para vocês. Talvez o teu irmão que está sentado do teu lado, ele pode ter perdido alguma explicação e ele vai perguntar para você. Ou talvez ele vai tentar justificar o erro dele sem uma base bíblica. Aleluia. Você entendeu, amados? E aí as pessoas enxergam a mente dele com heresias e ele passa a ser Maria, vai com as outras. Ele se deixa ser contaminado até mesmo por aqueles que parecem ser conhecedores da Bíblia, mas distorcem a palavra para descredibilizar a quem? A Cristo. E a Bíblia é muito clara quando ela diz: ai daquele que tirar ou acrescentar. Então eu sempre falo para quem vem pregar, eu falo comigo mesmo. Às vezes a gente pega a Bíblia, lê, interpreta de uma maneira e às vezes é errada. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vai pregar. Pregar não é para qualquer um. Eu mesmo, você vê, o pastor, o Fernando, são pregadores natos. Eu estou ali. Eles estão pregando e eu estou ali, irmão. Você entendeu? Está certo, está errado, é isso mesmo. E eu quero que eles façam comigo da mesma maneira, porque eu sou homem comum também. Agora, beleza, você discorda? Ótimo. Vamos discutir? Vamos, claro, isso é sadio. Mas me traz uma base. Será que a tua interpretação, ou a minha, né? Vou pôr no eu também, estão corretas? Então a gente precisa tomar cuidado. Jesus alertou seus discípulos a respeito disso, lá em Mateus 16, de 5 a 12. Quando os fariseus e os saduceus, por serem estudiosos da lei, homens estudiosos da lei, tentaram persuadir a multidão para ficar contra Jesus. Vamos ler isso, está na tela? Então vamos lá, deixa eu ler com vocês. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: vede, cautelai do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre eles, dizendo: ele está falando isso porque nós não trouxemos pão. E isso, amado, eles tinham razão disso. Eu não estou tirando a razão dos discípulos, vocês vão entender. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Para aí, irmão.
Não, vai o próximo, eu acho que vai responder. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? 10. Nem dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos tomastes? Ok, para aí agora. Caros discípulos, quando Jesus fala, ei, cautelai do fermento dos fariseus e dos saduceus, que eram homens letrados, homens estudiosos, escritores, ou copiadores, vamos dizer assim, da Bíblia. E aí quando ele fala do fermento, eles não, fermento, pão, fermento. E o que Jesus estava dizendo agora, se vocês não têm fé, por que a fé? Porque Jesus tinha, feito um milagre tremendo com pães, não só uma vez, como 2. Então, Jesus não estaria falando a respeito de não ter o que comer. E Jesus então tenta passar para eles dizendo, caramba, cara, vocês estão preocupados com pão? Se eu fiz isso com 3 pãezinhos para 5.000 homens, rapaz, não se preocupe com isso. É como se o Senhor dissesse para mim e para você está preocupado com o aluguel que vai pagar amanhã? Fica aí em paz, cara. 12 anos você está pagando o aluguel. 12 anos, você já está há tanto tempo. Quem era você? Olha para você, um perturbado da vida. Eu fui lá e te trouxe para mim. O que é o teu marido, o teu filho, o teu vizinho? Eu estou dizendo para vocês tomar cuidado com os fariseus que ordena, eles não fazem. Os caras são conhecedores da lei, mas você vai ver que a vida deles é totalmente, eles não conseguiram me reconhecer. Sendo que as escrituras todas falam para mim, apontam para mim. Olha só, queridos, o que eu quero dizer com isso? Que eram homens inteligentes, aparentemente conhecedores das escrituras. Agora, se eles, os fariseus, os saduceus, não entenderam algumas coisas, dirá eu e você, dirá aquela pessoa que nem pega nas escrituras, não lê um livro, não ora, acorda já atrasado, e não, daqui a pouco eu oro, nem ora, passou o dia, está cansado, mal entendendo que o dia dela depende da oração que ela vai fazer para o Senhor. Senhor, abençoa o meu dia, tira os obstáculos. Senhor, seja repreendido o inimigo que tentará contra a minha vida, me dá sabedoria, Senhor. É você vir num culto como esse, ouvir uma palavra dessa, como por exemplo, que eu tenho ciência que não é fácil entender salvação e reino de Deus, não é fácil. Não é fácil entender a respeito da predestinação, não é fácil, gente. Como assim? Deus tem os seus escolhidos, Deus já sabe quem será salvo, quem não vai ser salvo. Queridos, examinai as escrituras. Então eu sei que não é fácil. E os fariseus, que eram conhecedores das escrituras, estavam sofrendo com isso, dirá uma pessoa que não estuda. A palavra que o irmão pregou sexta-feira, nossa, eu aplaudi. De Zedequias, né? O homem de Deus lá alertando, e Zedequias revogando tudo, fazendo o contrário. E se não fosse instruído? Aí sofre, não só um, como toda a casa sofre. Assim é comigo e com você.
isso mostra a responsabilidade que nós temos com os outros. Ah, mas a salvação não é individual? Sim, a salvação é individual. Mas toda a família de Davi sofreu por causa da má conduta dele. Mas então Davi não foi salvo? Eu acredito que foi, sim. Mas e as consequências dos seus erros? Dos seus pecados? Você entende isso, igreja? Não é fácil, irmãos. Como não é fácil você refutar a palavra de Deus. Há consequências em tudo isso. 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Ele não estava falando a respeito de pão. E sim, cautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes disseram que, então entenderam que não lhes dissera que se cautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Ele não estava, fermento, pão, ele está falando de pão. E às vezes aqui a gente pregando, você também pode entender assim. Então nós precisamos ter cautela antes de retrucar, de sentarmos, estudarmos, ver. Tudo que eu estou pregando aqui, eu sei que é difícil você anotar, lembrar de tudo, eu sei disso. Mas por exemplo, talvez na célula você vai dizer: não, eu quero saber a história, viu? Líderes de célula, se preparem. Não, eu quero saber dessa história aí. Como assim? Ser salvo? Reinar? Não, quem é salvo já reina. Quem reina é porque é salvo. E agora? O que vocês vão resolver isso? Eu só soltei o cavalo. E podem perguntar mesmo. Podem perguntar mesmo. Não, eu quero saber dessa história. Aí é só lembrar lá da palavra que eu preguei, né? Enfim. Você entende isso, irmãos? O que eu estou dizendo? Ou seja, isso é um texto fora de contexto que eles estavam dizendo. Erros que muitos cometem ainda hoje e acabam cometendo muitos erros e induzindo a muitos, arrastando a multidão no seu próprio erro. E depois disso será cobrado da gente. Amém, queridos? Vamos lá, você está em 1 João? Vai lá na terceira carta de João. Eu estou preocupado com a hora, eu não gosto de pregar preocupado com a hora. Olha o que como ele fala, verso 9. Ele diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, isso é um xingamento nesse nome, né? Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica. O que será que ele tem praticado? Por isso, se eu for aí, verso 10, deixa eu ver até onde eu vou. Por isso, se eu for aí, far-lhe lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeitos com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus.
Olha só isso, querido. Então, de repente, você aqui na nave da igreja, talvez não compreendeu alguma coisa, aí você pega e faz uma patotinha, né, uma rodinha, e diz: você concordou? Você acha que está certo? Porque não está, não, meu. Que isso, eu sou o cara. Eu estou falando isso de mim, viu, igreja? Porque para eu repreender, para eu exortar, como a Bíblia diz que eu devo exortar, né? A tempo, fora de tempo, eu preciso ter segurança naquilo que eu estou falando. Então, discordar de alguém, por menor que ele seja, você precisa ter segurança. Você precisa realmente interpretar as Escrituras de acordo com como ela é. E acredite, amado, não é fazendo uma leitura como essa que de repente você vai chegar a uma conclusão. Nós sabemos que tem nomes, nós sabemos que tem situações. Por exemplo, né? Vou citar um exemplo aqui, que é a irmã muito amada, né? Nossa, a irmã Rose, a Roseli, que veio pregar aqui, a missionária, uma mulher inteligente, dá aula, né? E ela até estava falando a respeito do galo, né? O galo, quando o Senhor diz: antes que o galo cante, tu me negarás. De que galo ela estava falando? O cocorocó? Como é que o outro faz? Era desse galo? Você sabia que ela até mostrou o texto? Deixa eu lembrar agora para não falar besteira. Um texto diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí ela, em Marcos, lá Marcos, antes que o galo cante 2 vezes. E agora? Qual é o evangelho que está certo? Será que você saberia definir? E quando o evangelho muda nomes ou a perspectiva de visão? Ah, pastor, um evangelho está contradizendo o outro. Nunca. Me define, igreja. Meu Deus, isso aqui vai dar, a noite não vai dar certo. Me define, igreja. Como é que eu estou? O pastor está com paletó cinza, bonito, elegante. Obrigado. Já o outro evangelho, ele não lembra do paletó. Ele disse: nossa, o pastor estava lá falando, autoridade, ou falando, e uma gravata, você precisava ver a gravata do pastor. O evangelho não está batendo. Não, é a perspectiva de como você vai contar a tua história. Você já contou uma história? É por isso que eu falo, cada culto, o culto da noite, totalmente diferente desse. Eu estou trazendo para você talvez detalhes que eu não vou trazer à noite, porque não vai dar tempo. Não tem como, eu não vou lembrar de tudo que eu estou falando para você. Eu lembro do que eu escrevi. Então, o culto, a palavra foi diferente? Não, a palavra é a mesma, mas vai depender da forma como eu vou narrá-la. Então é isso que às vezes há uma diferença nos evangelhos, mas acredite, é igualzinho. Aleluia. Entendeu, igreja? Isso aqui é escola dominical. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, o que eu estou dizendo aqui? Cuidado com a tua atitude. Porque a Bíblia, você pode até dizer: imagina, sou um homem de Deus, eu apenas errei. Sim, tudo bem. Quem não está sujeito
sujeito a ele, mas você vai dar conta dele, porque Deus é justo. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 7. Olha a responsabilidade daquele que prega. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussão do que é serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Admoestação de Paulo, a Timóteo. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em louquicidade frívola, pretendendo passar-se por mestre da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A respeito de você querer discutir um assunto que você não tem base, não domina. Você vê, queridos, amados, eu não quero fazer isso, mas por que essa palavra? É o cuidado que a gente tem com você, porque hoje, amados, hoje entra de tudo na igreja. Hoje as pessoas estão dando para o povo o que eles querem, não o que precisam. Então nós temos essa preocupação. Vamos lá. Então Paulo fala isso aos romanos. Existem os que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina. Olha aqui, olha o texto aqui. As pessoas às vezes querem te provar que o texto que ela leu contradiz o que você leu. Tudo bem, mas se assenta, vamos sentar e vamos ver isso aí, direitinho. Aí volta a falar da célula, é tremendo por isso. Romanos 16: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Olha como Paulo, como assim, pastor? Não é melhor trazer ele para perto? Não. O cara é ruim, a pessoa é ruim. Se afasta, porque esses tais não servem nem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras de lisonjas enganam o coração dos incautos. Vem cá, sabe o tapinha nas costas? Irmãos, acredite, estou cansado disso. Na sua frente é teu amigo, e atrás amém? Cuidado, querido. O que a palavra está dizendo para nós, pastor? Para nós prestarmos atenção, para não querer aceitar qualquer coisa. Não se venda a igreja, não vai atrás, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Eu pus algo aqui falando de mim mesmo. Olha só, vou ler.
Eu não sei, olha, eu falando de mim mesmo. Sabe aquela hora que você está preparando a palavra e você começa a olhar para você, né? Diz assim: eu não sei em que título eu me enquadro nesse texto que vou ler, mas meu intuito é realmente impedir vocês de seguirem qualquer vento de doutrina errônea. Vamos lá, Efésios 4, verso 11 a 15. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do... Onde é que eu me enquadro nisso, hein? Será que Deus me chamou para fazer? Pastor? Mestre? Não, eu acho que é muito para mim. Volta lá, deixa eu ler de novo. Apóstolo? Não, apóstolo não, né? Profeta? Profeta sim. Quem acredita que eu sou um profeta? Ô, amado, se você levanta a mão se você acreditar mesmo. Eu sei que tem gente que não levantou a mão, mas eu garanto a você que eu sou um profeta, porque toda profecia está aqui e eu estou pregando ela. Então, se você não concorda, reveja os seus conceitos. Eu estou pregando a palavra e essa é a profecia, por isso eu sou um profeta. Porque Deus está falando comigo e eu não estou passando para vocês. Você também talvez seja um profeta. Apóstolos, profetas, evangelistas, outros para pastores e mestres. Pode ir. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. O que é o intuito de eu pregar? Que você aprenda, se aperfeiçoe para o desempenho do seu serviço. Eu não posso fazer a obra de qualquer jeito. Eu tenho que fazer com base bíblica, segundo o querer de Deus, não meu. Aleluia. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, a mesma palavra que eu creio é o que você crê, a mesma doutrina que eu creio é o que você crê e segue. A unidade da fé no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um e para o outro lá. Volta. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas eu ouvi um pregador, mas o pregador faz assim, mas a igreja faz assim. Oi, queridos, tem gente que eu vou levar meia dúzia de irmãos para a libertação. Preste atenção no que eu estou falando. Eu conheço uma igreja e o pastor, ele trabalha com libertação. Quem acredita que eu trabalho com libertação também? Glória a Deus. Por que eu trabalho com libertação? Essa é a pergunta que não quer calar. Você saberia me responder? Se Cristo vos libertar, e conhecereis a verdade, eu preciso de outro pastor? Você precisa de ir para outra igreja? Eu vou lá porque lá trabalha com o Espírito Santo. Quem me conduz é o Espírito Santo. Quem te conduz é o Espírito Santo. Adora mesmo a Ele, né? Por favor, irmão. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, na
naquele que é quem? Cabeça, Cristo. Eu não estou aqui para servir pastor. Eu nem quero que você me sirva. O centurião foi se curvar para Pedro. Pedro disse: levanta daí, cara, eu sou um homem igual você. Para, meu. Não, mas sabe o que é? Eu tive um sonho, e no sonho mandava eu ir lá buscar Pedro, porque Pedro estava orando. Tá, levanta daí. Eu não quero lencinho esfregado em mim. Eu não quero ninguém abrindo a boca para eu cuspir dentro da boca. Eu não quero que vocês peguem, passar meu paletó para derrubar vocês. Meu lenço que eu acabei de assoar lá. Peraí, irmão, peraí. Estou vendendo, hein? Alguém quer? Irmãos, isso está por aí. Isso está dentro das igrejas, irmãos. Guarda aqui no bolso. Só serve para mim. Aliás, nem para mim serve mais. Amém, igreja? Deixa eu acabar aqui, vai. Eu vou ter que fazer uns cortes à noite. E muito corte. Vamos lá. Eu posso até ser chamado de chato, mas prefiro colocar em prática. 2 Timóteo 4. Né, Jackson? Pastor é chato, tudo bem. O pastor é chato, tá bom. Eu posso até ser chato da maneira como eu prego, tudo bem, igreja, mas pode ir na Bíblia. Pode ir na Bíblia. Conjuro-te perante Deus, Deus em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Aí ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, é aí onde entram as igrejas por aí. Cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério. Amém, queridos? Aleluia! Eu posso ser chato? Posso. A palavra é dura? Não é mais palavra dura que a do irmão Fernando. Nem eu preguei duro assim. Mas é chamando a atenção para a tua salvação. Não adianta palavrinhas, amado, que massageiam o ego, se ela não vai te levar para o reino. Para acabar, 1 Timóteo 1. Talvez ninguém pode até achar que, talvez alguém, né? Ninguém não, alguém pode até achar que as nossas pregações sejam muito duras, mas a Bíblia deixa claro que só é dura para quem não obedece. É verdade. Sabemos, porém, que a lei é boa. É boa, não é? Mas se alguém dela, aliás, se alguém utiliza dela de modo legítimo, se alguém aplica ela, tem bem visto que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas.
homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjúrio e para todo quanto se opõe a sã doutrina. Já foi? Já? Então, essa palavra é dura. Para quê? Para mim não é. Eu obedeço, eu ponho em prática a palavra. O pastor toda hora fica falando, então se corrija. Aleluia. Porque Deus vai continuar falando até que você se corrija. Aleluia. Deus vai continuar te sacudindo até que você mude a tua interpretação. Glória a Deus. Quantas vezes o Senhor falou com Moisés? Aliás, com Moisés não, né? Com o povo. E mesmo assim, o que aconteceu? E deixa eu ler isso de novo também, vai. E a gente acaba aqui. 1 Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas e suspeitas malignas. Tem uma vírgula ali, mas eu achei melhor parar por aqui. Se coloque em pé.